A história começa com um pastor chamado Thomas M. Secord em sua igreja, escrevendo uma carta para seu irmão mais velho que está nas forças especiais. Uma mulher chamada Jane chega e pede a ajuda de Thomas para fugir de um gangster chamado Reb, que trabalha para o prefeito corrupto. Thomas garante a Jane que a ajudará no dia seguinte e a aconselha a ir para casa, pois já é tarde. No entanto, antes de Jane sair, Reb e sua gangue a veem com Thomas. Sem entender a situação, eles pensam que Thomas está se aproximando de Jane, que é a namorada de Reb. Enfurecido, Reb ataca Thomas brutalmente e incendeia a igreja, queimando Thomas vivo. Acontece que Reb planejou matar Thomas por ordem do prefeito, que se ressentia das frequentes críticas de Thomas à sua administração. Alguns meses depois, o irmão mais velho de Thomas, James, um oficial das forças especiais, retorna à cidade após servir no exército. Ao chegar, ele testemunha um grupo de cowboys assediando um jovem negro sem motivo. Indignado com a injustiça, James intervém e afugenta os vaqueiros atirando em um de seus chapéus. Depois de salvar o jovem, James vai a um bar para relaxar. Coincidentemente, a gangue de Reb também está no bar e fica surpresa ao ver James de volta à cidade. Quando James pede uma bebida, um homem de meia-idade que ele não reconhece tenta provocá-lo. James acaba atacando o homem. Mais tarde, James se apresenta como o irmão mais velho de Thomas e exige saber onde fica a igreja em que Thomas trabalhava. Reb, ao saber do retorno de James, informa imediatamente o prefeito Pierce. O prefeito instruiu Reb a verificar James e garantir que os ex-soldados não descobrissem que ele havia matado Thomas. Depois de se reunir com Reb, o prefeito Pierce se dirigiu a um local de mineração onde ele estava contrabandeando armas ilegais e negociando com vários grupos desde que assumiu o cargo. Além de vender essas armas, Pierce guardava algumas em preparação para um golpe contra o presidente. Enquanto isso, James chegou à igreja queimada e conheceu uma mulher chamada Melissa Collins. Ela costumava ensinar as crianças a ler a Bíblia, continuando o trabalho de Thomas após sua morte. Quando James perguntou onde estava seu irmão, Melissa o levou ao túmulo de Thomas. Em frente ao túmulo, James ficou incrédulo e quis saber mais sobre a morte de seu irmão. Melissa revelou a ele tudo o que sabia, inclusive sua suspeita de que o prefeito Pierce poderia ter causado deliberadamente um incêndio na igreja para matar Thomas. Thomas havia criticado abertamente o governo por permitir que a gangue de Reb aterrorizasse civis inocentes. Determinado a descobrir a verdade e buscar justiça para seu irmão, James decide investigar a morte de Thomas. Sem ter onde ficar, Melissa lhe oferece acomodação temporária em sua casa. Quando chega à casa de Melissa, James é calorosamente recebido por seu pai, Stratton Collins. Durante a refeição, James, Melissa e Stratton discutem as circunstâncias suspeitas da morte de Thomas, observando que, apesar dos rumores de que a morte de Thomas teria sido causada por embriaguez e iluminação de velas, a verdade parecia muito mais sinistra. Melissa suspeitava que Pierce e Reb fossem responsáveis pela morte do padre. Infelizmente, ninguém na cidade ousava se opor a esses indivíduos influentes, temendo que eles acabassem como Thomas. Em outro momento, Melissa entregou a James uma caixa com fotos da infância e o diário do padre Thomas. James agradece a Melissa por guardar os pertences de seu irmão mais novo. Sentindo a tristeza de Melissa, James perguntou a seu pai, Stratton, o que a estava incomodando. Stratton revelou que Melissa havia perdido o marido e o filho recentemente. Ao ouvir isso, James sentiu profunda compaixão por Melissa e se preocupou com seu bem-estar. Naquela noite, James leu o diário de Thomas, que registrava os crimes cometidos por Pierce e sua gangue contra a população da cidade. Ele também encontrou um mapa que indicava onde Pierce estava contrabandeando armas ilegais. No dia seguinte, James foi à cidade para investigar a morte de Thomas, onde viu membros da gangue de Reb assediando um homem chamado Benjamin. Sem pensar duas vezes, James sacou sua arma para defender Benjamin. Mais tarde, conversando com Benjamin, James descobriu que ele era o pai do jovem que ele havia salvado anteriormente. Agradecido, Benjamin se ofereceu para cuidar gratuitamente de um cavalo que James queria deixar com ele. James insistiu em pagar Benjamin porque achava que ele deveria ser recompensado por seu trabalho árduo. Pouco tempo depois, James foi a um bar para se encontrar com alguém, mas notou que os membros da gangue de Reb estavam incomodando os habitantes da cidade. Ele decidiu intervir e acabar com o bullying. James tentou resolver a situação sem usar sua arma, simplesmente dizendo aos homens de Reb para deixarem o bar. Depois de remover com sucesso os membros da gangue, James encontra o Capitão Lewis, um colega das forças especiais que estava esperando por ele.
Durante a conversa, foi revelado que Lewis havia enviado James para lidar com um problema de gangsters na cidade. Lewis também pediu a James que reunisse provas dos crimes cometidos por Pierce e Reverendo, pois eles não poderiam prendê-los legalmente sem provas sólidas. Enquanto isso, o Reverendo reclamou da interferência de James em sua tentativa de extorsão, o que levou Pierce a instruir o Reverendo a enviar 2 de seus homens para monitorar James e entender suas intenções com relação à sua presença na cidade. Em outra ocasião, James se encontrou com Melissa para lhe entregar uma cópia de um mapa que mostrava a localização da mina de Pierce. Ele planejava procurar a mina pessoalmente e disse a ela para entregar uma cópia do mapa a Lewis se ele não voltasse para encontrá-la depois de algum tempo. Por fim, James chegou à localização de Pierce e ficou chocado ao encontrar armas ilegais e dinheiro roubado escondidos pelo prefeito corrupto. Infelizmente, alguns dos guardas de Pierce o notaram e ele teve que se defender deles. James decidiu retornar à cidade depois que foi confirmado que Pierce estava usando o local para esconder seus lucros criminosos. Quando James chegou à cidade, encontrou Melissa, que estava extremamente preocupada com ele. Ela o abraçou com força, aliviada por ele estar em segurança. James contou a ela tudo o que havia descoberto na mina. Enquanto isso, Pierce e Reb estavam tendo uma discussão acalorada. Pierce repreendeu Reb por não ficar de olho em James, que estava constantemente frustrando as tentativas de extorsão da gangue. Irritado, Reb pensou secretamente em atirar em Pierce, mas mudou de ideia quando o prefeito corrupto perdoou os erros de Reb e lhe deu outra chance de resolver o problema. Reb tinha que convencer James a deixar a cidade. Se James se recusasse, Reb faria com que parecesse um acidente e machucaria o irmão mais velho de Thomas. Pouco tempo depois, Reb recebeu notícias dos membros de sua gangue de que alguns deles haviam sido mortos no local onde Pierce estava. Ainda furioso com a repreensão anterior de Pierce, Reb ficou ainda mais irritado quando soube do fato. Ele acabou atirando em membros de sua própria gangue por não terem ficado de olho em James. James então procurou Lewis para relatar o que havia descoberto na mente de Pierce. Lewis lamentou dizer que não havia provas suficientes para prender Pierce e sua gangue. Então pediu a James que encontrasse uma maneira de ligar Pierce às atividades ilícitas na mina. Em uma noite, James retornou à cidade e foi interceptado por Jenny, que alegou saber os detalhes da morte de Thomas. A mulher levou James para os estábulos de cavalos para manter o encontro deles em segredo de Reb e sua gangue. Mas isso se mostrou uma armadilha. Reb e sua gangue estavam à espreita. Jenny se desculpou com James, explicando que havia sido forçada por Reb a enganá-lo. Nos estábulos, Reb e sua gangue espancaram James brutalmente e ordenaram que ele deixasse a cidade. Eles o abandonaram depois de deixá-lo desamparado. Com as poucas forças que lhe restavam, James foi até a casa de Melissa, gravemente ferido. Melissa cuidou de seus ferimentos e James precisou de vários dias para se recuperar. Durante sua recuperação, ele ajudou Melissa a ler a Bíblia para os habitantes da cidade. Enquanto isso, Pierce estava chateado com o fato de James não ter saído da cidade, então designou Reb para atuar como xerife e deter James legalmente, garantindo que nem mesmo os superiores militares de James pudessem intervir. Sem demora, Reb, agora xerife, e seus homens foram prender James em frente à casa de Melissa, acusando-o falsamente de maltratar Jenny. Reb pretendia prender James, que não pôde resistir, pois Reb e sua gangue tinham armas apontadas para ele. Reb amarrou as mãos de James e o arrastou pelas ruas da cidade até o local da execução. Lá, James sofreu centenas de golpes de bengala na frente dos habitantes da cidade. Melissa, que acreditava que James havia sido falsamente acusado, implorou a Pierce que o libertasse. Pierce, porém, estava determinado a ver James ser punido e recusou seu pedido. Enquanto isso, Jenny, sentindo-se culpada pelo destino de James, decidiu fugir da cidade. Enquanto fazia as malas, Reb descobriu seu plano e, furioso, estrangulou Jenny até a morte. Depois que James foi chicoteado, Pierce ordenou que seus homens o aprisionassem. Em seguida, ele procurou a ajuda de seu pai, Stratton, para conseguir o apoio de James. Usando a influência de Stratton, Melissa rapidamente reuniu um grupo de residentes, incluindo Benjamin, dispostos a ajudar a libertar James. Ela lhes garantiu que seus esforços seriam úteis, pois James poderia ajudar a derrubar o governo corrupto de Pierce. Sem demora, Stratton e Benjamin confrontaram os guardas de Reb na prisão, exigindo a chave da cela de James. Como Reb tinha a chave, Benjamin acabou tendo que forçar a fechadura para libertar James. Ao mesmo tempo, Melissa procurou Lewis e sua equipe para pedir ajuda no resgate de James.
De volta à prisão da cidade, Pierce e Reb cercaram o local, forçando James a se render mais uma vez para evitar que pessoas inocentes fossem feridas. Antes de se render, James pediu a Stratton e Benjamin que permanecessem vigilantes, pois os homens de Pierce poderiam atacar a qualquer momento. Quando James estava fora da prisão e desarmado, Reb mencionou a morte de Thomas, enfurecendo James. Ele atacou o rebelde, provocando uma luta feroz entre James e a gangue do rebelde. Quando um dos homens de Reb estava prestes a atirar nas costas de James, Benjamin tentou intervir, mas foi tragicamente baleado por Reb. Pouco depois, Lewis e suas tropas chegaram para interromper o tiroteio em andamento, prendendo todos os membros da gangue ligados aos crimes de Pierce e Reb. Infelizmente, os dois oficiais corruptos da cidade conseguiram escapar. James instruiu Lewis a procurar Pierce, que provavelmente estava escondido no local da mina, enquanto ele foi em busca de Reb, que foi encontrado em frente à igreja que ele havia incendiado anteriormente. Quando Reb desafiou James, o irmão mais velho do padre que ele havia matado, James o ignorou e atirou em Reb. Quando Reb estava prestes a confrontar James novamente, uma grande cruz de madeira da igreja caiu e atingiu Reb fatalmente. Enquanto isso, Lewis e suas tropas conseguiram prender Pierce. Por fim, James prestou homenagem ao túmulo de Thomas colocando uma pequena cruz de madeira sobre ele. Cuidou do filho de Benjamin, que havia perdido o pai, e se despediu de Melissa, explicando sua partida para o sul para combater líderes corruptos de outras cidades. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.